Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thaís e esse vídeo aqui é pra gente bater um papinho rapidinho sobre como esclarecer as coisas que a gente captura na nossa caixa de entrada, tá? Lembrando que a gente captura coisas o tempo todo, então assim, e-mail é uma coisa que a gente captura, uma anotação numa reunião é uma coisa que a gente captura, uma nota num guardanapo no restaurante que a gente junta e pega e guarda na bolsa é uma captura, assim como ideias que surgem, interrupções internas e externas, telefone que tal, tudo isso chega na nossa vida, a gente captura. E a proposta do GTD é que a gente esclareça cada um desses itens. Tá? Se a gente não esclarecer, eles não vão deixar de existir. A única diferença é que quando a gente esclarece, torna isso mais claro pra gente. E daí a gente tem a possibilidade de organizar esse inventário completo de coisas a fazer ou não nos lugares mais apropriados, deixando a nossa mente livre para aquilo que realmente importa. Então vamos lá? Bom, toda vez que você pega algo que você capturou, que seja na sua caixa de entrada, então seja a caixa de entrada de e-mails, seja a caixa de entrada física, seja uma caixa de entrada digital que você tem uma ferramenta como Todoist ou Evernote, você vai pegar esse item e perguntar se ele demanda algum tipo de ação. Isso é uma decisão sua, você pode decidir muito bem que não demanda ação agora, tá bom? É permitido. Então, vamos falar rapidinho sobre o que fazer com aquilo que não demanda ação. O que não demanda ação tem sempre três opções que você pode fazer. A primeira delas é jogar fora, porque é uma informação que não é relevante, você não vai fazer, nem te interessa. A segunda opção, se não demanda ação, é você arquivar como referência. Então é algo que não demanda nenhum tipo de ação, mas você quer guardar por qualquer motivo, para consultar no futuro. Então aqui geralmente entram exames médicos, enfim, coisas que você quer ter na sua biblioteca pessoal, digamos assim, referência, tá bom, gente? E o terceiro tipo de coisa que não demanda ação agora é que não demanda ação agora, mas pode ser que no futuro sim. E daí, então a gente incuba. O que é incubar? Você vai deixar para ver esse item posteriormente para reavaliar se demanda algum tipo de ação ou não, tá? Então aqui entrariam coisas desde sonhos até projetos que no momento você não pode investir tempo porque você não tem dinheiro, porque você não tem tempo, porque você não tem energia para isso. Às vezes você quer implementar um projeto novo na sua área e no trabalho, só que tem que esperar aprovar o orçamento pro ano, enfim, por aí vai. Coisas que você não pode mover nenhuma ação agora, ou não quer, tá bom? Mas não quer perder isso de vista. Então, eu quero fazer mestrado um dia, mas por hora não tem nada que eu possa fazer com relação a isso. Ok, então isso vai ser incubado. Aí agora vamos falar um pouquinho sobre as coisas que demandam ação e depois eu vou falar sobre a organização de tudo isso, tá? Que é o terceiro passo, né? O GTD tem 5 passos. 1, capturar. 2, esclarecer, que é onde a gente tá. Terceiro, organizar. O esclarecer vem antes do organizar porque é um raciocínio, a gente não sai enfiando coisa nas nossas listas. Quem faz isso é quem não pensa no que tem que fazer, a gente pensa, certo? Então, por isso que o esclarecer vem antes do organizar. Por isso que a gente não organiza de uma vez direto nas listas, porque isso sobrecarrega e torna as listas um monte de coisas não claras pra gente. Então vamos lá, se você pegou alguma coisa que você definiu que demanda ação, você tem que fazer uma pergunta que é chave aqui, que é qual é a próxima ação? Ou seja, qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer, que não tem nada que eu tenho que fazer antes, a primeira coisa mesmo para mover esse negócio aqui adiante. Uma vez que você defina a próxima ação, aí você tem 3 opções. Então são 3 opções no não, 3 opções no sim. A primeira opção no sim é faça na hora se levar menos de 2 minutos. É mais rápido você executar aquela ação do que organizar numa lista para ver depois, enfim. Agora, se não leva menos de 2 minutos, você pergunta se você pode delegar para outra pessoa. Porque às vezes você não é a pessoa mais apropriada a fazer. E você não precisa aí ter uma equipe abaixo de você. Não, você pode delegar coisas pro seu chefe. Às vezes ele é a pessoa mais apropriada para fazer aquilo, né? Então, delegue. E, por fim, se você não pode delegar algo que leva mais de 2 minutos, aí adie para fazer no momento mais apropriado para você. E isso sim entraria na sua lista. Agora, o que é muito importante é que esse processo ele não está finalizado ainda, tá? Em qualquer momento aqui, tanto nas 3 opções do não quanto nas 3 opções do sim, você pode descobrir que esse único item ele faz parte de algo maior. Especialmente quando algo demanda ação, uma vez que você defina aí a próxima ação, você tem que se perguntar se essa ação em si conclui o que você precisa fazer. Se não conclui, então você tem que perguntar, ok, qual é o resultado desejado, tá? Porque se ela conclui, ok, é só uma ação mesmo definida que vai entrar na sua lista e acabou. Agora, se ela não conclui, você tem que perguntar qual é o resultado desejado. E aí, esse resultado desejado, esse nominho que você vai dar, vai entrar aí em uma lista sua de projetos ou de resultados maiores. Então, uma vez que a gente fechou aqui esse ciclo do esclarecimento, vamos falar um pouquinho sobre como organizar esses itens todos, tá?
Então, bom, do lado do não, a gente tem a primeira opção, que é jogar fora. Como que você organiza isso no lixo, não é mesmo? Mas você pode querer reciclar, fazer o que você quiser. O segundo é arquivando. Então, você vai arquivar num arquivo de referência. Existe um mundo de informações sobre como você pode fazer isso, mas nada tão mais complexo do que pastas ou listas, que é tudo que o GTD usa, né? Então, se você for usar pastas, use pastas com os nomes de tópicos e assuntos em ordem alfabética. Essa é a recomendação aí do David Allen para arquivamento de referências, tá? E o incubar tem duas maneiras de organizar. Depende muito de quando que você quer rever essa informação para reavaliar se agora demandação ou não. Se é alguma coisa que você tem que revisar com uma certa regularidade, a sugestão é colocar em uma lista chamada Algum Dia Talvez, que é uma lista que você vai revisar toda semana na sua revisão semanal do GTD, porque aí você revisa e você garante que nos próximos 7 dias, até a próxima revisão, você vai estar tranquilo com essa decisão. Não, deixa aqui por enquanto, daqui a pouco eu vejo de novo. Agora, se for algo que você não precisa ver com tanta regularidade, você só precisa ver numa época específica, você pode inserir o que a gente chama de gatilho no seu calendário. Suponhamos que você só vai poder saber se o projeto vai ser incorporado na sua área quando sair o orçamento do ano que vem. Então aí você pode colocar, sei lá, um gatilho no seu calendário para novembro, para outubro, ou quando for a época que sai aí o orçamento. E aí quando chegar nessa época você vai ser lembrado disso. Mas tudo isso é incubar. Duas maneiras então, ou algum dia talvez, ou gatilho em uma data específica. Agora para as coisas que demandam ação. Se leva menos de 2 minutos e você faz na hora, não precisa organizar em nenhum lugar. Afinal, esse é o motivo de você fazer na hora, não precisar organizar em nenhuma lista. Agora, se você for delegar para alguém, ou seja, leva mais de 2 minutos, mas você não é a pessoa mais apropriada, quando você delega, a recomendação é você organizar numa lista chamada Aguardando Resposta. Então você vai colocar lá o nome da pessoa que você delegou, o que você delegou e desde quando. Então são informações importantes para você acompanhar aí na sua revisão semanal também. Agora, se você tem que adiar para você mesmo fazer no momento mais apropriado, também tem 2 lugares. O primeiro lugar é você se perguntar, eu tenho que fazer isso aqui num dia ou num horário específico? Porque às vezes tem. Se for o caso, você vai inserir no seu calendário. Se não for o caso, ou seja, você não tem que fazer isso num dia específico ou num horário específico, depende apenas de você estar aí no contexto mais apropriado para fazer, então você vai colocar numa lista de próximas ações organizada por contextos, ou seja, lugares ou ferramentas, lugares que você tem que estar ou ferramentas que você tem que ter para poder executar aquilo. Então, quando você estiver no computador, quando você estiver com o telefone, ou quando você estiver em casa, quando estiver no escritório. Uma vez que você identifica, então, que você tem aí uma ação, você vai perguntar, né, se essa ação conclui o que você tem que fazer. Se ela não conclui, então, qual é o resultado desejado? Uma vez que você define esse resultado, porque são múltiplos passos para você concluí-lo, você vai inserir esse resultado aí em uma lista de projetos ou de resultados maiores. Projeto é tudo aquilo que você quer concluir num horizonte de até 1 ano, é o que o David Allen orienta, mas leva mais de um passo para ser concluído. Então, se você quer concluir em até 1 ano, pode ser semana que vem, daqui a 1 mês ou em 1 ano, até 1 ano você coloca numa lista de projetos. Se passar disso, já vai para os outros horizontes do GTD, que são igualmente resultados, tá? Mas aí a gente tem outros horizontes que são, a gente tem horizonte 1 projetos, horizonte 2 áreas de foco, que são as áreas da vida, horizonte 3 metas e objetivos para de hoje até 2 anos, então veja aí se passar de 1 ano dos projetos pode ser que esteja mais no horizonte 3. Horizonte 4 seria visão, que são os objetivos de longo prazo, então acima de 2 anos para você. E horizonte 5, propósito e princípios, que aí são propósitos de vida e por aí vai, tá bom? É assim que a gente esclarece absolutamente tudo que a gente captura na nossa vida. Pode parecer complicado, não é, é diferente, é uma maneira diferente de pensar, mas que ajuda a gente a ter muito mais clareza sobre todas as coisas que a gente tem e as coisas que a gente não tem que fazer. Coisa que é importante considerar é pensar assim, quando que eu tenho que esclarecer essas capturas, as minhas caixas de entrada? Gente, o ideal é todo dia, depende muito do volume de coisa que você recebe. É claro que se você recebe pouca coisa, uma vez por dia, uma vez a cada 2 dias é suficiente, mas se você recebe muita coisa, se você deixar de esclarecer isso que chega para você, a sua vida vai ficar extremamente sobrecarregada e caótica em pouco tempo. Talvez você já até tenha percebido isso. Tá bom? E para você organizar tudo isso, você só precisa de listas e pastas. Não importa o aplicativo, não importa se você vai usar uma folha de sulfite para listar.
fazer essas listas, tá bom? Não importa realmente. O que importa é que você entenda isso que eu acabei de explicar. Porque você entendendo isso, você filtra absolutamente tudo que entra na sua vida e aí consegue ter muito mais clareza do que é o seu trabalho, do que é o trabalho dos outros e do que é aquilo que você quer concluir e alcançar na sua vida. Tá bem? E aí, gente, o quarto passo é o refletir, que é quando você vai revisar regularmente todas essas listas. São duas revisões que você precisa saber nesse primeiro momento. Em primeiro lugar, é a revisão semanal. Uma vez por semana você revisa tudo que você tem que fazer para garantir que as listas estejam atualizadas. E a segunda é a revisão diária, já com foco no passo 5, que é o engajar. Você vai revisar o que você tem no seu calendário, então o que está no calendário é o que você tem que fazer hoje ou em algum horário específico hoje, e aí nos intervalos desse calendário, no intervalo aí dos seus compromissos, você vai acessar as suas listas de próxima ação, de acordo com o contexto em que você está, poder optar pelo que for mais prioritário para você. Então, no dia a dia, você vai executar o que está no calendário e nas suas listas de próximas ações, além de, é claro, continuar alimentando esse fluxo de capturar, esclarecer e organizar adequadamente. Deixa o seu joinha aqui embaixo, então, segue aqui o canal e me deixa um comentário falando o que você achou desse vídeo. Qualquer dúvida, eu respondo aqui embaixo. Até mais!